Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 97º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro O Vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan, representante do Paraná no Giro pelo Brasil. Terra de Larissa Manoela, o Paraná é o segundo estado da região sul do Brasil que eu trago aqui pro canal. O primeiro foi o Rio Grande do Sul, com os supridores do Zé Faleiro. Inclusive acabou de sair uma entrevista com ele aqui, você pode ir lá conferir. E o Paraná é onde tem a Foz do Iguaçu, a famosa Foz do Iguaçu, e também a capital mais fria do Brasil, algo que eu não sabia. E é lá de Curitiba que saiu o nosso autor de hoje. O Dalton Trevisan tem muitas obras, mas muitas obras mesmo. Aqui a gente tem uma lista de todas as obras dele e é muita coisa. E é muito curioso que ele era exclusivamente um contista. Tudo aqui são livros de contos, se eu não me engano. Eu espero que eu não tenha pesquisado errado, né? Mas é um autor que também foi muito lido internacionalmente. Ele teve muito sucesso mesmo escrevendo um gênero que atualmente não é muito consumido assim, mas antigamente era bem mais. E aí todas as resenhas aqui que tem nas orelhas do livro são resenhas internacionais. Eu fiquei chocado, realmente ele era comentado, ele fez um alvoroço. E mais do que isso, gente, ele nasceu em 1925 e ele ainda está vivo. Eu fiquei muito chocado, eu realmente não acreditei quando eu li. Eu falei, não é possível que ele ainda está vivo. Mas está, ele já tem uns... Ai, não vou fazer a conta agora, desculpa a matemática. Mas ele parece um vampiro, digamos assim. Isso tudo só para dar uma deixa para eu falar sobre a obra do dia, a obra de hoje. Uma breve ficha catalográfica. O Vampiro de Curitiba é um livro originalmente de 1965, da editora original, não sei, mas esse aqui é da editora Record. Esse aqui é a 36ª edição, Jesus Cristo, imagina ser editado tantas vezes. Essa edição aqui é de 2022, e sobre o que fala esse livro de contos, sobre o que são esses contos. O livro é um livro de contos mesmo, para começo de conversa? Eu diria que sim, mas como todos eles vão estar em torno do Nelsinho, que é o nosso protagonista, que é o nosso personagem principal, às vezes ele parece, na verdade, um romance que está um pouco fragmentado de alguma forma, não tem uma cronologia linear, mas mesmo assim você sente que você está acompanhando o Nelsinho ali, você está vendo as aventuras dele. E que tipo de aventuras são essas? Um aviso de burrice para começo de conversa. Gente, eu jurei que esse era um livro de vampiros e eu fiquei meio decepcionado que não era. Eu realmente achei que iam ter vampiros, que ia ter, sei lá, alho e cruz de madeira, essas coisas, e não tem nada disso. A questão vampiresca aqui no livro é outra, é completamente diferente. Eu diria que o vampiro aqui vai estar relacionado a um desejo sexual insaciável, assim, uma coisa vampiresca, uma coisa obsessiva que o Nelsinho vai ter, e que vai ser um pouco curiosa, porque a gente não está muito acostumado a ver essas pessoas como protagonistas. É uma coisa que foi um pouco surpreendente, mas para eu falar um pouco mais sobre o livro, vamos logo para os pontos-chave da obra. Primeiro de tudo, eu tenho que falar mais sobre o Nelsinho, assim, eu tenho que destrinchar o nosso protagonista, que é chamado meio ironicamente, meio não, de o herói. E é uma coisa que, obviamente, é uma referência. Eu não sei se é uma ironia total, porque, assim, ele não deixa de, às vezes, fazer umas coisas que são aventuras mesmo, sei lá, no sentido mais emocionante do negócio, mas ele não deixa de ser também um anti-herói, ele não é uma boa pessoa. Inclusive eu tenho uma gama de adjetivos aqui que eu anotei sobre Nelsinho, que incluem um manipulador, sem escrúpulos, maldoso, cafajeste, e ele é uma pessoa que humilha também. Eu diria que basicamente a gente vai ter aqui um retrato do pequeno burguês curitibano, mas em que sentido que isso acontece e em que contexto? Só para lembrar, é uma coisa sexual. Inicialmente, quando eu comecei a ler o livro, quando eu li os primeiros contos, eu falei assim, isso aqui é só um jovem tarado? Era só isso? Eu não peguei alguma coisa? Eu entendi errado? E mesmo que eu tenha gostado da escrita, eu fiquei assim, não é possível que é só isso. Eu realmente falei assim, que porra é essa? Tipo, é um livro de pegações? Ele vai descrever as minas que ele pegava, assim, que ele abusava às vezes, que ele coagia, eu ia falar cogitava, mas que ele coagia? É isso? O que eu tô lendo? E o que eu não tô entendendo? Adentrando um pouco mais no livro, eu notei que era mais plausível, e eu não sei se isso é totalmente anulável, mas eu diria que é um pouco um livro de fetiches, assim. Eu acho que ele vai passar por temas que são realmente fetiches sexuais.
tais como pessoas da mesma família, ficar com pessoas da mesma família. Tem gente que fala de ficar com irmãs gêmeas, por exemplo, que tem esse fetiche. Eu particularmente não entendo, mas enfim. Também tem uma coisa do fantasiar-se, existe uma coisa do fazer meio escondido, meio em público. Fazer em público é um fetiche muito conhecido, né? E também uma coisa de figuras de autoridade. Nesse fantasiar-se também existem essas coisas, mas também era na prática, sabe? Não era só alguém se fantasiando de policial, assim. Era realmente uma coisa que mexia com profissões reais, profissões sendo praticadas. E você vai lendo esse negócio, ele vai ter um tom meio provocante, mas também é até um pouco perturbador. E é uma coisa que é grotesca de certa forma, mas que te deixa curioso. E você vai querendo entender quem é essa pessoa que tá ali por trás e por que ela tá fazendo o que ela faz, do jeito que ela faz, ou por que ela não tem nenhum pudor, assim. E você vai entendendo a construção da personagem. Apesar do livro ter essa questão sexual, porém, é um livro que não vai ter as descrições do sexo em si. E eu fiquei sentindo falta, eu fiquei achando que dava pra ter, que dava pra ir numa coisa mais contos eróticos de fato, assim. Uma coisa que fosse um pouco mais explícita, porque eu acho que encaixava com o livro. E se você me perguntar se eu sou tarado, não se engane, eu sou mesmo. E antes de passar pra parte que você pode achar alguma coisa mais problemática nesse livro, que você vai questionar os direitos humanos, eu preciso falar de uma coisa que ainda é sexual e ficaria fora de lugar em outro momento do vídeo, mas é um livro que vai falar muito de frutas e bebidas, assim. Mas as frutas sendo algo sexual, assim, frutas se assemelhando a partes do corpo da mulher, não é nada surpreendente, né? Acho que todo mundo que já consumiu o suficiente de algo erótico já viu alguma comparação entre as duas coisas. E a bebida aparece não só como um vício, mas como algo que relaxa, assim. E eu achei que ela foi bem marcante, assim. Eu achei que ela estava bem presente no livro todo e eu queria comentar isso também. Agora, falando de injúrias e afins de verdade, assim, realmente escancarando esse tópico, eu acho que é um livro que vai falar de um abusador mesmo, não tem uma dúvida, assim. Ele abusa de mulheres, não é uma questão que fica em dúvida em momento nenhum. Existem episódios mais explícitos, menos explícitos, que fica uma linha tênue às vezes, e tem hora que não tem linha nenhuma, na verdade tá tudo muito escancarado. Mas, de qualquer forma, eu não acho que isso valida o que ele faz. Eu acho que a literatura não vai ser uma coisa que vai alimentar essa questão, assim. Eu acho difícil realmente alguém ler isso e ficar inclinado a querer abusar de alguém. Eu acho que é um retrato de um personagem. Eu acho que é uma literatura consistente nesse ponto. Eu acho que quando dá pra ver uma intenção muito clara na ficção do que tá sendo construído ali, eu não tenho medo de que aquilo vai ter consequências negativas, sabe? Eu acho que se o livro sustenta o negócio, faz sentido que ele fale também de personagens que são pessoas horríveis. E, sem exagero, assim... e eu nem vou falar de coisas mais identitárias do tipo, ele é machista, ele é gordofóbico. Isso aqui tá muito claro, assim. Isso é o de menos pra ele. Mas uma coisa que me surpreendeu é que ele também é coagido a fazer algumas coisas. E eu diria que ele também é uma vítima em algumas situações. E isso eu não esperava. Isso eu achei que não ia vir, mas de certa forma foi um frescor pro livro que talvez foi um pouco repetitivo nas descrições das coisas. Eu acho que por não ter adentrado muito o sexo, assim, o sexo, não o sexual, mas o sexo explicitamente, eu acho que o livro às vezes só parecia um pouco superficial, não superficial, né? Mas ele não teve tanta variedade no tipo... a pegação, as preliminares, sabe? Eu acho que dava pra adentrar um pouquinho, pra ser honesto. E também não tenha dúvidas de que o Nelsinho é um hipócrita, assim. Ele vai lidar com mulheres que vão ter o mesmo desejo que ele, que vão ser, não exatamente ninfomaníacas, igual ele talvez seja um ninfomaníaco, mas elas vão ter um desejo, assim, bem exprimido, expresso. Elas vão expressar esse desejo de uma forma aberta e ele vai achar que aquilo não é atraente. Ele vai achar, sendo machista, que aquilo é demais, que aquilo não é o jeito que uma dama deveria se comportar. Tem uma questão de época aqui, de certa forma, né? Eu não sei como esse livro seria nos dias de hoje, como seria adaptada essa mensagem, já que tanta coisa mudou, né? Mas também eu acho que é legal falar que ele é um grande hipócrita e óbvio que ele devia ser. E eu fui atrás de algumas opiniões sobre o livro pra tentar entender o que mulheres acharam sobre isso, porque no fim do dia eu sou um homem, eu lido diferente com essas questões, assim, é uma coisa que me atinge de uma forma diferente, mesmo que eu também tenha sofrido abusos, só pra deixar isso claro. Mas é diferente, e eu queria a opinião delas e eu fui atrás. E eu vi uma delas falando que era violência gratuita, assim, que o livro tinha descrições que eram violência gratuita. E eu discordo disso? Eu não sei. Eu, particularmente, a minha visão é de que tinha uma proposta ali de mostrar uma coisa que não era pra ser agradável. Eu não sei se a pessoa era uma vítima de
violência doméstica ou de algum tipo de abuso. Mas eu honestamente não consigo dizer por essa pessoa, mas eu entendo essa crítica também, não é à toa que ela falou isso, na minha opinião. Por outro lado, eu vi outra pessoa falando uma coisa que eu não sei se eu concordo, que é um pouco diferente, que a pessoa falou assim: não compreendi a mensagem do livro. Eu acho que a mensagem do livro tá muito clara, assim, não tem muitas dúvidas de que existe a construção do Nelsinho. Todos os contos vão estar moldando ele de alguma forma, realmente construindo esse caráter que é muito duvidoso, que é muito estranho para a maioria das pessoas, que é uma coisa que, na verdade, causa repulsa na gente, se a gente parar para pensar. Uma pessoa que não tem escrúpulos, realmente é uma coisa que a gente fica assim: uai, você não se contém de nenhuma forma? O que você está fazendo, sabe? Mas eu acho que tá bem colocado ali. Eu não tenho dúvidas da intenção do autor pelo que eu li. É óbvio que a intenção do autor pode ter sido qualquer outra coisa, mas eu acho que a literatura que tá aqui tá deixando muito claro que ele quer brincar com essa coisa também e mostrar que existem nuances nisso de você ser uma pessoa que tem socialmente muitas aberturas para fazer o que você quer. Então, o que você vai fazer se você ainda quiser ir mais além, sabe? Além disso, falando um pouco mais da questão de época, eu queria comentar por causa das resenhas que tem aqui na orelha do livro, porque falavam de uma coisa que era muito... Sei lá, eu sinto que eu não li o mesmo livro que essas pessoas, eu não sei de que ano são essas resenhas, eu sinto que elas são mais antigas. E eu acho que existe uma diferença no choque do que é trazido pelo livro, porque a gente já tem muito mais acesso a histórias que são absurdas ou que se assemelham às histórias que estão aqui. Existe o podcast Não Inviabilize, pra quem não conhece, é um podcast de histórias, assim, e que vai ter um quadro que se chama Picolé de Limão. E no Picolé de Limão vão ser histórias basicamente de golpes, de traumas acho que é forte, né? Mas histórias ruins, assim, que são picolé de limão. O limão é nesse sentido. E tem muita história de homem sendo trouxa, de homem sendo abusivo, de homem fazendo tudo, assim. De homem mentindo que tem câncer, de homem escondendo casamentos, famílias inteiras, enfim. Tem muita coisa de homem enganando mulher que eu acho que me deixou mal acostumado pra ler isso aqui. Isso aqui é uma coisa que me assusta, assim. Tem alguma grande novidade? Muito pouco, assim, em comparação. Mas eu acho que, recentemente, algumas coisas serem mais discutidas muda um pouco a nossa percepção em relação ao choque disso. Eu imagino isso aqui na década de 60, se eu parasse para ler isso aqui, se eu fosse uma senhora, uma dama da sociedade, eu imagino que eu ficaria chocada. Imagino. Mas no fim das contas, o que eu achei desse livro, né? Eu não falei muito da linguagem dele porque eu achei bem escrito e pronto, mas em questão de narrativa, assim, eu acho que os contos são repetitivos e eu meio que não sei o que eu concluo disso aqui. Eu gosto do tom de provocante que ele tem, mesmo que seja, às vezes, algo não moralmente correto. Mas é uma coisa que no fim do dia eu esperava mais. Eu realmente esperava mais porque uma pessoa me indicou isso e eu não sei porque que essa pessoa me indicou. Eu acho que essa pessoa não sabia do que eu gostava de ler, porque isso aqui não combina muito comigo, mesmo que inicialmente possa parecer. Porque eu gosto de ler umas coisas que sejam duvidosas. Na verdade, eu gosto de ler qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa... Mentira, gente. Tem limite, mas no fim das contas eu realmente esperava mais. E se você me perguntar se eu recomendo esse livro, que é uma pergunta muito diferente de se eu gostei, não acho que elas são tão diretamente conectadas, não é uma coisa causal, eu diria que o Dalton vale a pena ler. Ele como autor eu acho interessante, eu gostei da escrita, eu gostei das ideias, mas eu ainda acho que isso aqui não é a melhor coisa que ele escreveu, mesmo que seja a coisa mais famosa. Eu tenho essa impressão mesmo não tendo lido outra coisa dele. E o vídeo acabaria aqui se eu não quisesse comentar sobre um conto específico, que é um conto que vai ser um pouco mais pesado que os outros, vai destoar dos outros até no conteúdo, até no tempo que ele acontece, assim. É um episódio da vida do Dalton é ótimo, na vida do Nelsinho, que é antes dele atingir a maioridade, assim, é uma coisa que é diferente e foi uma leitura que me assustou inicialmente. Eu fui até atrás de artigos, de teses de mestrado sobre, ou TCC, sei lá, sobre esse conto e foi uma coisa que me surpreendeu, eu achei muito interessante, eu quero falar mais sobre ele. Então, quem quiser spoilers, você pode continuar no vídeo comigo e quem não quiser, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Existe um conto neste livro que se chama Debaixo da Ponte Preta, que é sobre um estupro coletivo. Ele vai se diferir dos outros contos por quê? Porque ele vai ser mais cru que os outros contos,
porque ele vai ter uma estrutura diferente dos outros contos e porque o Nelsinho vai ter só 13 anos nesse conto, enquanto nos outros contos eu considerei que que ele tinha pelo menos 16 anos ou era maior de idade. Falando sobre a estrutura desse conto, ele é construído de uma forma muito interessante para falar sobre a investigação, ou pelo menos sobre o relato, assim, de um estupro coletivo, de como a vítima é descredibilizada pelos homens que a estupram, que eles não acreditam que eles estão fazendo algo que seja realmente tão violentador, assim, que seja realmente um crime, que seja realmente um absurdo. Eles não têm essa noção e existe uma noção do grupo ali. Existe uma noção de que você tem uma pressão social para abusar daquela pessoa, já que os outros também estão abusando. E isso foi tratado de um jeito muito direto, assim. É um conto... eu não gosto muito da palavra cru, mas é um conto cru, assim. É um conto que não tem muita entrelinha, assim, não tem muita nuance. Ele vai muito direto ao ponto nesse sentido. E é incrível como a querida aqui é a única personagem negra do livro, o que é curioso, assim, falando de um livro que, assim, ele é racista do início ao fim, o Nelsinho, né? Ele gosta só das mulheres brancas, só das mulheres que têm uma pele, assim, pálida, que dá pra ver os ossos, assim, de tão brancas que elas são, as bochechas rosinhas e tal, tem essa coisa no livro. E aí a única personagem preta é a que sofre um estupro coletivo e é uma coisa que você lê inicialmente, você fala assim, que merda é essa? O que eu tô lendo? Mas eu fui ler uma tese de doutorado, não é doutorado, é alguma tese, eu acho que é um TCC talvez. Vou colocar aqui em algum lugar e vou deixar o link também. Que foi muito interessante para mostrar como que o conto retrata bem essa questão do estupro coletivo, de como que ele vai mostrar os elementos que realmente estão presentes ali. Não é uma coisa leve, obviamente, não é uma coisa agradável, mas eu ainda acredito que a literatura precisa também ir para esses lugares, assim. Eu não acho que é só um retrato do negócio e que morre ali. O Nelsinho ter passado por isso quando ele era menor de idade, tipo, ele abusa dela também, ele também estupra ela quando ele é menor de idade. Será que isso de alguma forma vai influenciar no resto da vida dele, em que ele vai achar que ele tem direito de abusar de outras mulheres, sabe? Como que isso vai funcionar? Eu acho que existem perguntas interessantes que saem dessa questão. Eu particularmente acredito que existem outros jeitos de abordar o assunto, mas eu não acho que esse jeito é totalmente errado, assim, para usar uma palavra que eu não sei se é a melhor que eu usaria, mas é a que veio agora. De qualquer jeito, eu acho que se alguém argumentar comigo que esse conto não deveria estar ali, que a literatura não tem esse papel, eu acho que é perigoso eu mudar de opinião, mas inicialmente eu achei uma coisa que me impressionou e que me chamou a atenção para o assunto. Eu não acho que é uma coisa que incentiva algum comportamento do tipo. Na verdade, ele te assusta e te faz ter mais noção do negócio. Pelo menos foi a minha leitura. Agora vamos para a conclusão. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Um abraço e um beijo para vocês e até o próximo. Vocês acreditam que eu tô com esse batom vermelho por causa dessa blusa que ela tem aqui uma boca meio vampiresca assim e ela não aparece no vídeo? Eu fiquei tão puto.